Me diz uma coisa com sinceridade. O estresse tem atrapalhado a sua vida? Atrapalhado o seu sono, as suas escolhas alimentares, o seu ânimo diante das coisas do dia a dia? E você sabe que tem casos de doença autoimune na sua família? Então fica aqui nesse vídeo que hoje você vai entender qual é a relação que o estresse crônico tem com o surgimento e com a piora das doenças autoimunes. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo e controlando doenças autoimunes. E hoje a gente vai falar de um problema que consome a humanidade, que é o estresse emocional. As pessoas hoje sofrem muito mais de doenças emocionais, psicológicas, do que até das doenças físicas. E é importante a gente saber que as doenças físicas são consequências diretas desse desequilíbrio emocional, de um mau gerenciamento do estresse, das situações do dia a dia que fogem do nosso controle. Um pilar importante que eu aprendi nos próprios desafios da vida é que tem coisas que a gente realmente não consegue controlar. O mais inteligente a se fazer é a gente controlar o que de fato está sob o nosso controle. E nada mais é do que as nossas emoções. As únicas coisas que a gente tem controle na vida são as nossas emoções, é a nossa forma de reagir ao que acontece. O mundo lá fora, as pessoas que fazem as coisas com a ação que elas têm diante de nós, conosco, não nos compete. A gente não tem como controlar isso. E o que mais gera ansiedade nas pessoas e as consequências negativas disso é justamente o desejo de controlar os fatores externos. E muitas vezes a gente leva aí uma vida para entender que não temos controle sobre isso. O controle que a gente realmente precisa ter é sobre a maneira com que a gente lida com tudo isso. É isso que depende de nós. Quando não temos um controle de fato sobre esses fatores que acontecem na vida da gente e a gente começa a se estressar demais, a guardar mágoa, a ficar triste, a alimentar uma tristeza, alimentar muitas vezes um rancor por alguém ou por alguma situação, isso acaba diretamente afetando as nossas células. Como muitos cientistas dizem, as nossas células ouvem os nossos pensamentos. Guarde essa frase, porque ela é muito importante. Todas as vezes que você se der conta de que você está alimentando um pensamento negativo, uma tristeza, uma raiva, uma mágoa, uma lembrança ruim e aquilo te faz mal, lembre automaticamente que as suas células estão ouvindo tudo isso. Elas estão sentindo tudo isso. E isso vai causar dano a elas também. Não pense que esse emocional, que muitas vezes abala o nosso equilíbrio, ele passa despercebido pelo nosso corpo. Muito pelo contrário. É um processo que se acumula. Então é óbvio que um sentimento de tristeza hoje, outro amanhã, uma coisa muito esporádica, você consegue ter controle sobre aquilo. E no momento que o pensamento negativo vem, que um sentimento ruim vem, você tenta afastar, consegue afastar. É claro que isso, de médio a longo prazo, não vai gerar danos. Mas a gente sabe que tem pessoas que alimentam esses sentimentos negativos. Que o sentimento negativo vem, se acomoda ali, a pessoa vai alimentando dia e noite. Muitas vezes sem perceber. Aquele rancor, mágoa, tristeza, ódio. Isso é péssimo, porque de médio a longo prazo vai causando danos verdadeiros nas células. E esse dano vai causando disfunção. Essa célula passa a não funcionar da maneira que deveria. Ela começa a funcionar de uma maneira defeituosa. Daí vem as doenças. Porque esse dano lá na célula, que é microscópica, ela vai acabar gerando um dano no tecido. Por exemplo, no fígado, no estômago, no intestino. Daí surge o câncer, doenças autoimunes. Porque, na verdade, todas as doenças têm um fundo emocional. Não se engane achando que é só o que você come, ou a bebida alcoólica, ou o cigarro. Não, esses fatores têm um peso muito importante. Mas a falta de equilíbrio emocional também é um adubo importante que vai nutrir o processo de doença, de desequilíbrio nessas células. Por isso, o autoconhecimento é muito importante. E eu digo a vocês, a gente não aprende isso do dia para a noite. Levamos uma vida, né, para aprender, caindo, levantando, entendendo, caindo, levantando de novo. E aí uma hora a gente aprende, uma hora a gente entende que esse autogerenciamento é a base de tudo na vida, para que você evite doenças, para que você tenha qualidade de vida, para que você consiga ter momentos de uma paz assim profunda, verdadeira com você mesmo, independente do mundo, independente do que esteja acontecendo com as pessoas ao redor. Se a gente tem essa autogestão das emoções, se a gente consegue ter esse autoconhecimento e entender o que é que nos afeta, o que é que a gente consegue lidar, o que é que a gente ainda não está conseguindo lidar, mas que precisa aprender, quando a gente chega nesse momento, fica muito mais fácil.
ter uma vida mais leve, mais tranquila, porque a gente está cuidando do nosso interior, que é o mais importante. E daí a gente até consegue ajudar outras pessoas, a partir do momento que a gente tem isso muito organizado dentro de nós. Não adianta a gente querer ajudar as pessoas se dentro da gente está tudo bagunçado, está tudo desorganizado. Mas o assunto hoje é a relação que esse estresse tem com doenças autoimunes. Como eu falei, um mau gerenciamento do estresse, das emoções, vai gerar de médio a longo prazo doenças. E as doenças autoimunes especificamente estão muito relacionadas ao estresse, porque como o próprio nome diz, a autoimunidade é quando a nossa imunidade não entende que as nossas células não são inimigas. Na autoimunidade, a imunidade ataca essas células saudáveis, ou seja, é como se fosse uma forma de autoataque. O seu sistema imunológico ataca as suas células saudáveis pelo fato desse sistema imunológico estar atuando de forma desorganizada. E essa desorganização surge a partir de fatores genéticos. Se você tem casos na família, a chance de você desenvolver a doença autoimune é maior. Deficiência de alguns nutrientes, principalmente vitamina D, é a base do controle da imunidade de quem tem doença autoimune, mas outros nutrientes também, como o metilfolato, que é a vitamina B9, que faz silenciamento de genes. Então, quando a pessoa tem deficiência da vitamina B9, do metilfolato, os genes relacionados à doença autoimune, eles ficam acordados, é como se eles estivessem ativos. Então, qualquer eventualidade ali no dia a dia, um momento de estresse, principalmente, pode ativar esses genes. Porque se eles já estão ali despertos, essa ativação vai fazer com que essa pessoa desenvolva, apresente os primeiros sinais da doença autoimune. São pessoas que utilizam bebida alcoólica sem controle, que fumam, que dormem mal, que são sedentárias. Tudo isso corresponde a fatores que vão alimentar a possibilidade do surgimento dessa doença autoimune. Lembrando que a genética é um ponto importante, mas ele não é determinante. A pessoa pode desenvolver uma doença autoimune sem aparentemente ter casos de outras doenças autoimunes na família dela. O estresse, ele é necessário para a vida. É claro que a partir do momento que a gente acorda pela manhã e vai enfrentar as situações do dia a dia, pequenas situações de estresse em que você precisa tomar decisões rápidas, você precisa escolher por onde você vai, você precisa tomar uma decisão, tudo isso gera um certo estresse, tudo isso aumenta um pouco o nosso cortisol. E tudo bem, faz parte. O problema é quando essa sensação de luta ou fuga, essa sensação de que você está sempre em perigo, de que você precisa sempre ter que tomar uma decisão urgentemente pela sua sobrevivência, acontece o tempo todo, 24 horas por dia, ao longo de uma vida. Esse estresse é um estresse patológico, é o estresse que vai contribuir para que doenças surjam. Se você tem, além dessa situação de estresse crônico, todo o desequilíbrio nesses outros fatores que eu citei, do estilo de vida, você realmente está caminhando para desenvolver qualquer tipo de doença, de disfunção, inclusive a doença autoimune. Porque o corpo tem a sensação de que ele está sendo sempre atacado, de que ele está sendo sempre ameaçado. Então ele precisa reagir, ele precisa responder. É daí que a imunidade, quando ela já tem ali uma genética de desequilíbrio, ela vai começar a responder atacando aleatoriamente o seu próprio corpo, porque ela não entende quem é exatamente que ela tem que atacar. Então ela passa a atacar células saudáveis, porque ela não está entendendo o que é que está acontecendo. O que o sistema imunológico está entendendo nesse momento é que você está em perigo, porque você está o tempo todo com elevação de cortisol, sinalizando que você está num processo de estresse, você está num processo de tomada de decisão, num processo de luta ou fuga. Quando a pessoa está nesse processo de 24 horas por dia, com ansiedade, com estresse, com preocupação, o corpo começa a ser sinalizado de que ele precisa te proteger. E o sistema imunológico é quem está na frente de tudo isso. Ele vai começar a atacar aleatoriamente, achando que está te protegendo, mas que na verdade ele está gerando uma doença. E de que forma a nutrição pode te ajudar nesse processo? O nutricionista que é habilitado em doenças autoimunes, ele precisa entender que ele não tem que ser apenas um nutricionista pontualmente, que vai te passar uma dieta e suplemento. Mas é importante que esse profissional esteja preparado para te mostrar que a mudança comportamental, ela é tão importante ou até mais importante do que as mudanças alimentares. Você precisa dormir melhor, precisa fazer atividade física regular, precisa ter um hobby, precisa ter momentos no seu dia em que você se desligue de todos esses problemas, de todas essas preocupações. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, mas é necessário nesse caso. Nem que seja 5 minutinhos antes de dormir, você precisa se desligar para que o seu corpo entenda que está tudo bem, que vai dar tudo certo, está tudo sob controle. Lembrar que nós só temos controle sobre as nossas reações, não temos controle sobre o que acontece
acontece no mundo de fora, com as pessoas, com o que as pessoas fazem. Isso já é um ponto importante, porque você se tranquiliza e passa a ter a certeza de que o que depende de você, você vai fazer. Mas o que não depende de você, não lhe cabe decidir absolutamente nada. Com o tempo, o seu corpo vai começando a entender que tá tudo bem mesmo. E você vai entrar num processo de remissão. Por quê? É necessário que você entenda que essa doença precisa ficar sob controle. É quando você entra em remissão. A doença autoimune está ali. Ela existe, é real, mas ela está controlada. Ou seja, você não tem sintomas. Por exemplo, a pessoa que tem artrite reumatoide, quando ela entra em remissão, ela deixa de sentir as dores articulares que incomodavam antes. Mas muitas vezes o fator reumatoide, que é o marcador de laboratório, o exame, que sinaliza a presença da artrite reumatoide, ele não está dentro do normal, mas ele está próximo ali do mínimo e ele está sob controle. No caso da psoríase, é quando a pessoa percebe que a pele cicatrizou, que ela tem apenas aquelas pequenas manchas nos locais em que antes ela tinha lesões abertas, que coçavam, que ardiam, que descamavam. Essa pele cicatrizada com um aspecto saudável também sinaliza um processo de remissão. Então é importante que você entenda que o controle próprio é a chave para que você mantenha a doença autoimune em remissão. E daí, o gerenciamento do estresse é o pilar mais importante de todos. É claro que os nutrientes necessários precisam ser repostos, a alimentação, a atividade física, você tem um hobby, mas o gerenciamento das emoções é a base mais importante para que essa remissão aconteça. E muitas vezes esse estresse crônico, esse aumento do cortisol, essa ansiedade, faz com que a pessoa tenha muita compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, ela é ativada como uma forma de compensar o estresse. É normal que a gente, no momento de cansaço, de desânimo, de preocupação, de estresse, a gente queira comer coisas muito calóricas, açucaradas, gordurosas, fritas. E depois que a gente come, dá uma rápida sensação de prazer, de bem-estar, como se aquele problema tivesse sido resolvido. Mas, na verdade, você está criando um novo problema. Porque esse excesso de açúcar, de alimento industrializado, de gordura, de fritura, vai piorar a desbiose intestinal. Esse processo vai fazer com que bactérias ruins se proliferem no seu intestino, gerando esse desequilíbrio chamado de desbiose, e também vai haver um aumento da permeabilidade do intestino. E esse aumento de permeabilidade do intestino é péssimo para quem tem doença autoimune, porque quanto mais permeável o intestino fica, mais frações alimentares que não deveriam estar ali passam e vão para a circulação. E quando elas chegam na circulação, adivinha? O sistema imunológico vai atacar com mais força ainda. Então, se esse sistema imunológico já estava atacando aleatoriamente, sem motivo, agora que tem um monte de partículas alimentares mal digeridas e que são alergênicas, que estimulam esse sistema imunológico, ele vai atacar mais ainda. É por isso que muitas vezes, como eu já gravei um vídeo aqui no Mari Responde, o consumo de glúten, de proteína de leite, atiça ainda mais esse sistema imunológico a se desequilibrar. E ele passa a atacar mais aqueles tecidos que já estavam sendo lesionados pela doença autoimune, no momento em que você aumenta o consumo de glúten, de proteína de leite, de alimentos industrializados. Então, esse ciclo, ele se desenvolve aí enlouquecidamente e a pessoa passa a ter um descontrole total sobre a doença autoimune. Infelizmente, nesse momento, muitas pessoas ainda desinformadas vão buscar apenas as medicações para fazer o controle dessa doença autoimune. E já se sabe que a medicação isolada para qualquer doença autoimune, ela não é suficiente. É muito importante que a gente cuide do nosso terreno biológico. E para isso também eu vou te indicar um vídeo que vai estar aqui na descrição, o link, para que você assista, onde eu explico a importância de alguns alimentos no processo inflamatório. Eu te explico por que os alimentos inflamam. O terreno biológico é a nossa saúde intestinal, é o nosso estado nutricional em relação a algumas vitaminas e minerais. É você dormir bem, é você gerenciar o estresse. Tudo isso compõe o terreno biológico. É muito importante que esse terreno esteja bem nutrido, esteja equilibrado, para que assim a gente possa tanto prevenir quanto controlar essa doença autoimune se ela já existir, fazendo com que ela entre em remissão. E aí eu vou te trazer, para finalizar esse vídeo, algumas orientações de como você fazer o gerenciamento desse estresse, por atitudes práticas no dia a dia, mas também através de alguns fitoquímicos e nutrientes essenciais que vão te ajudar a fazer esse autocontrole com mais facilidade. Alguns adaptógenos, como a rhodiola rósea, a ashwagandha, o crocus sativos, são fitoterápicos importantes para o gerenciamento do estresse, para a proteção neurológica,
que vão te ajudar a relaxar um pouco mais e a ter mais clareza mental para lidar com as situações de estresse. Alguns fitoterápicos, na forma de chá principalmente, como mulungu, próprio capim-santo, erva cidreira, a lavanda, nutrientes com ação antioxidante e que também modulam a imunidade, zinco, selênio, cobre, manganês, o magnésio e a vitamina D precisam caminhar juntos na doença autoimune. Eles precisam estar em níveis adequados no sangue, porque isso vai garantir um menor processo inflamatório e um melhor ajuste da sua imunidade. Vitamina B12 na forma de metilcobalamina e vitamina B9 na forma de metilfolato são fundamentais também. Alguns nutracêuticos, como a própria coenzima Q10, o ômega 3, o NAC, ácido alfa-lipoico, óleos essenciais. Use e abuse, principalmente aqueles que são mais relaxantes, como a lavanda. Você pode pingar no travesseiro, você pode colocar no difusor no quarto alguns minutos antes de dormir. Esse óleo essencial de lavanda vai ajudar no relaxamento e na melhor qualidade do sono. Lembrar sempre de fazer a higiene do sono. O que é isso? Não ficar em tela de celular, tela de TV, luz acesa na hora de dormir. Tente colocar o quarto mais escuro possível. Tente fazer nesse momento, no máximo, uma leitura de algo que seja diferente da sua rotina de trabalho. Então busque uma leitura de ficção, alguma coisa que você goste, que possa te distrair e não te preocupar. Faça exercícios respiratórios, trabalhando muito a respiração abdominal, é importante para relaxar nesse momento do sono. Algum tipo de alongamento, mesmo na cama, você tentar alongar o pescoço, as costas, a parte posterior das pernas, em cima da cama mesmo. Isso é bem prático de se fazer, traz um efeito maravilhoso, porque no momento que você estiver fazendo esse alongamento, você vai perceber, você vai começar a bocejar, já vai dando aquele soninho gostoso. Atividade física indispensável. Não faça atividade física por obrigação, porque se você fizer assim, essa obrigação vai ser mais um estresse para você administrar. Eu sempre oriento minhas pacientes que busquem atividade física que dê prazer. Se você tem prazer em dançar, pedalar, em nadar, faça o que te dá prazer, para que isso não seja mais um peso que você vai ter que gerenciar no seu dia a dia. Terapia é muito importante. Se você já faz, se você gosta, se você tem um terapeuta de confiança, a terapia é importante como uma maneira de você compartilhar aquelas angústias, de compartilhar aquelas dificuldades com alguém, pode te dar ferramentas para você saber gerir melhor essas dificuldades do dia a dia. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a entender que a solução de tudo que você está passando hoje com a sua doença autoimune está em suas mãos. O gerenciamento do estresse, o autocuidado, com amor, com respeito, é o que vai, de fato, te levar a uma condição de saúde, que você vai ter qualidade de vida, mesmo tendo a doença autoimune. Tudo vai estar sob controle. Você vai conseguir, através desse autocuidado, perceber o quanto de vitalidade você ainda tem para viver seus dias, para fazer planos, para viver momentos bons com as pessoas que você ama. E você vai entrar num ciclo positivo de saúde, de vitalidade, de qualidade de vida, deixando para trás tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que te prejudicou, prestando mais atenção a como você reage às coisas. E buscar reagir sempre de uma maneira melhor, que não te prejudique e que preserve o seu bem-estar acima de tudo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.